Boa tarde, amigas, amigos. Estamos retornando mais este sábado para seguir com as nossas lives debatendo temas referentes ao direito e temas que têm uma importância universal. Hoje, como nós já tínhamos anunciado, contamos com a honrosa presença do professor Dr. Ingo Wolfgang Sallet. O professor Ingo, eu tenho certeza que é conhecido de todos, é um dos maiores doutrinadores do direito constitucional brasileiro, é doutor pela Universidade de Munique, na Alemanha. Hoje, já há alguns anos, coordena o programa de pós-graduação da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. E eu posso dizer assim, seguramente é um dos maiores constitucionalistas do Brasil. O Lucas Bolzan, que fez mestrado na Universidade de Lisboa, já referiu para nós que em Portugal é tido como o doutrinador brasileiro de direito constitucional mais respeitado e, sem nenhuma dúvida, é o maior constitucionalista vivo do Rio Grande do Sul. Eu referiria apenas com relação ao Brasil, colocando ele junto com os maiores referenciais, que são Paulo Bonavides e José Afonso da Silva. Então, com muita alegria, estamos aqui com o professor Ingo Wolfgang Sallet. Eu vou passar a palavra para o professor Ricardo para fazer uma primeira pergunta e, na sequência, o Lucas Bolzan assume a coordenação dos trabalhos, como de hábito, onde vai passar a palavra à professora Cristina. Por último, ele perguntará e a derradeira pergunta caberá a mim. Então, professor Ingo, com muita alegria, contamos com um amigo aqui. Não sei se gostaria de fazer uma saudação inicial antes da pergunta do Ricardo. Está com a palavra. Talvez seja interessante, né? Porque aí distinguimos os momentos da saudação. Acho que travou a gravação, Ingo. Já está gravando? Está ok? Tá ok. Não, é que deu uma pausa para mim só aqui. Tá. Bom, em primeiro lugar, gostaria de agradecer o convite, né, dos meus queridos amigos e colegas Paulo Torelli, Ricardo, Cristina, Lucas. Permite-me a informalidade, eu me sinto em casa. Nos conhecemos todos há bastante tempo, nem é bom dizer quanto, né? E agradeço as generosas palavras do Torelli, né, que são demasiadamente generosas, tributo isso à amizade também e ao fato de termos também tido algumas parcerias acadêmicas, né, elas muito interessantes e estimulantes, e, portanto, para mim, realmente uma grata satisfação estar aqui convivendo com vocês, tanto intelectualmente, que eu prezo e admiro muito, né, e também quanto à questão bastante pessoal também, né, que a gente podendo unir as duas dimensões, a dimensão pessoal com a dimensão acadêmica, claro que a coisa ainda fica mais rica e agradável. Obrigado, professor Ingo. Com a palavra, professor Ricardo. Boa tarde a todas e a todos. E cumprimento o professor Ingo Sallet, a professora Cristina, o professor Paulo, o professor Lucas, né, que já vem compartilhando essas tardes de sábado num verdadeiro simpósio, no sentido platônico do termo. Uma verdadeira festa da inteligência em que nós trazemos as pessoas de mais expressão em temas altamente relevantes para estes tempos que não precisam ser qualificados. Direto à pergunta. A quantos se hajam debruçado sobre a temática dos direitos fundamentais, especialmente dos direitos econômicos, sociais e culturais, vistos sob o aspecto material, pelo menos até há bem pouco tempo, pela doutrina constitucional mais prestigiosa, como condições para tornar efetiva a fruição dos próprios direitos civis e políticos por qualquer pessoa, independentemente da respectiva posição patrimonial, e sob o aspecto da eficácia, como voltados à implementação progressiva, a temática da proibição do retrocesso social
é familiar. Se, sob o ponto de vista da maior abstração, a polêmica que se poderia estabelecer seria a da possível restrição excessiva à liberdade de conformação dos representantes da vontade popular presentes no órgão legislativo, é uma visão que cada vez mais escasseia na doutrina brasileira. No campo majoritário, que já admite efetivamente a proibição do retrocesso, no sentido de que a Constituição é uma unidade, cuja vocação seria para se realizar no todo e não somente em parte, o debate está posto em torno de quando se pode distinguir um retrocesso de uma limitação ou subtração que não comprometa o núcleo essencial do direito social que se tem em consideração. O STF já o admitiu em matéria ambiental, em se tratando do controle de atos infraconstitucionais em face da Constituição. Agora, como ele não se fez expresso na Constituição, ele veio a partir de construção jurisprudencial, e as cláusulas pétreas constituem números clausos, são exaurientes as hipóteses em que elas são previstas. Nós estamos falando também para pessoas de fora da área jurídica, por isso que eu estou a traduzir, né, claro. Caberia perguntar se, em relação a ele, seria possível realizar construção semelhante à que fez o Supremo Tribunal Federal na ação direta de inconstitucionalidade 1946, relatada pelo ministro Sidney Sanches, acerca de se equiparar o direito social passível de ser fruído individualmente ao direito individual para efeitos de proteção contra emendas constitucionais supressivas. Então, tal a questão que se põe ao professor Ingo. Ótimo. Muito boa. Responda agora ou depois? Depois, né? Pelo que entendi. Depois, não, é uma pergunta e uma resposta já com a palavra agora. Eu realmente entendi que fosse em bloco. Então, vamos lá. Bom, em primeiro lugar, mais vez saudar o meu querido amigo Ricardo Lucas Camargo, né, que, sim, é um grande jurista e uma das pessoas mais cultas que eu conheço, e de memória prodigiosa, né, além disso, né, e uma satisfação também reencontrá-lo aqui, como já adiantado. A pergunta é excelente, né, é desafiadora, porque ela também me coloca numa situação de com certa brevidade, né, tentar pontuar aqui uma resposta que é muito mais complexa, evidentemente, em termos de uma elaboração um pouco mais adequada, mas, de qualquer sorte, o Ricardo já sabe, tem uma posição a respeito. Eu iniciaria dizendo, basicamente, fazendo agora um corte, é claro, né, no que seja uma digressão um pouco mais longa, né, que, de fato, o retrocesso aqui, quando se fala em proibição de retrocesso, temos um termo normativo, né, porque há que definir o que é ou não é retrocesso, porque retrocesso aponta para um juízo negativo, né? E é claro que nós sabemos que limitações a direitos fundamentais são comuns e até necessárias, né? Não é inviável a convivência de direitos se não houver restrições e não há como, né, digamos assim, isso ser, digamos assim, esse fenômeno da restrição ser excluído dos direitos sociais, né? Porque senão nós temos um regime jurídico diferenciado de direitos sociais e dos direitos civis e políticos, né? Poderia resultar ou numa supervalorização dos direitos civis e políticos ou, né, até mesmo na supervalorização de direitos sociais, culturais, econômicos e ambientais, né? Inclusive, essa crítica e essa observação é antiga, do professor Vieira de Andrade, né, de que lá, do professor de Coimbra, né, de que tem que ter muito cuidado com o manejo da ideia do Instituto, assim chamada proibição de retrocesso. Segundo, também uma questão preliminar, né? A doutrina, evidente, assumiu, recepcionou no Brasil, assim como a jurisprudência, né, o termo, né, proibição de retrocesso, né, e inclusive muitos como se fosse uma categoria, né,
jurídica, um instituto jurídico autônomo, portanto, um princípio. Né? Há alguns que chegam a dizer, equivocadamente, que se trata de um princípio autônomo. Né? E isso é um erro, né? Que eu, de algum modo, tentei não incorrer, né? Desde o início, porque me é claro que nós estamos falando apenas, né, de forma não diferente, substancialmente, de restrições a direitos sociais e do seu controle, né, de limites a restrições de direitos sociais. Né? E é por isso que alguns doutrinadores, não são muitos, né, mas especialmente em Portugal, o professor Jorge Reis Novaes, né, a professora Cristina Queiroz, tem alguns outros, né, e eu concordo com eles neste ponto, né, entende que seria até equivocado se utilizar o termo, se falar numa proibição de retrocesso, porque ao fim e ao cabo está em causa, e isso é fato, são os limites, as restrições de direitos, no caso, direitos sociais. Né? Mas é claro que esse termo tem uma origem, há razões, sim, para que se possa falar numa proibição de retrocesso social, né? Mas que se tem em mente que não é um princípio autônomo, né? Quando se tem ele como um princípio implícito à ordem constitucional, não vou aqui entrar na fundamentação pelo tempo que eu tenho, né? Mas se reconhece ele como princípio implícito, mas tem que ficar claro que não é um princípio autônomo, ele, ao fim e ao cabo, opera como um limite aos limites dos direitos fundamentais, só que com foco nos direitos sociais. Né? Claro que nós temos que levar em conta, como também temos que levar em conta os direitos civis e políticos, pelo menos usando aqui o jargão, né? Terminologia convencional dos tratados internacionais, de que mesmo direitos civis e políticos, né, são muito heterogêneos quanto à sua configuração normativa, quanto ao seu âmbito de proteção, o que também acontece com os direitos sociais. Os direitos sociais, nós temos a dimensão prestacional, temos a dimensão negativa, temos direitos sociais que são vocacionados a vincular diretamente, em primeira linha, o poder econômico privado e não o Estado com os seus direitos trabalhadores, né? As chamadas liberdades sociais, que são os clássicos direitos, que na verdade são direitos de liberdade, de associação sindical, de greve, né? Na verdade são liberdades, né? Que se chamam liberdades sociais basicamente porque eram vedadas, né? Quer dizer, não eram titulares dessas liberdades de associação os trabalhadores, né? Porque essa liberdade, evidente, permite a organização, portanto, né, são chamadas de liberdades sociais por isso, mas não importa. O fato é que nós temos um conjunto muito heterogêneo também de direitos sociais, e, portanto, é claro que essas especificidades podem ser levadas em conta quando se determina, né, aqui a incidência ou não, né, do princípio da proibição de retrocesso. Evidente, se faz a avaliação se nós chegamos a um resultado de um juízo de valor negativo do ponto de vista de se houve ou não um retrocesso. Então, isso tem que ficar claro. Né? Segundo, portanto, se aplica a proibição de retrocesso na avaliação em concreto, né? Se pode dizer que houve ou não houve um retrocesso, portanto, uma limitação, no fundo, uma limitação inconstitucional de um direito social, né? As categorias convencionais, né, da proporcionalidade, seja na proibição de excesso de intervenção, seja na proibição de insuficiência de proteção, as categorias da proteção à confiança legítima, segurança jurídica das suas dimensões, né, e também, especialmente, a categoria do assim chamado núcleo essencial dos direitos fundamentais, claro que nos direitos sociais, dialogando fortemente, não sempre, mas em muitos casos, com o instituto assim chamado direito garantia ao mínimo existencial. Tá? Então, o que nós temos é que a proibição de retrocesso envolve a aplicação sempre, na sua concretização, desse conjunto de critérios, que são critérios clássicos, né, de aferição da constitucionalidade e restrições a direitos fundamentais, sejam quais forem os direitos, de que dimensão forem. Né? É claro que nós temos aqui também um diálogo, né, e aí já vou me encerrando para o final da resposta, com as cláusulas pétreas. Né? Eu também sempre quis deixar claro que a nossa Constituição brasileira, assim como outras constituições, sempre contemplaram, né, ainda que com outro rótulo, uma ideia de proibição de retrocesso, porque cláusulas pétreas são uma forma de impedir, né, evidentemente, e bloquear, realmente, blindar certos conteúdos da Constituição, até mesmo o poder de reforma constitucional. Né? Portanto, uma ação legislativa qualificada do ponto de vista da sua legitimação democrática, né, por um quórum evidentemente qualificado. Né?
E, portanto, cláusulas pétreas realmente são mais fortes que a proibição de retrocesso costuma ser, porque cláusulas pétreas é uma forma qualificada de proibição de retrocesso, se assim quisermos considerar, porque você quer, né? Agora, cláusulas pétreas não protegem também de forma absoluta contra restrições, isso tem que ficar claro, né? Porque o conteúdo pétreo, na verdade, que se protege também é o núcleo essencial. A Justiça Suprema é tranquila nesse passo, né, de que mesmo as cláusulas pétreas, não, as cláusulas pétreas são, na verdade, uma proibição do rompimento de princípios constitucionais, né, evidentemente, do núcleo essencial dos princípios e ou direitos fundamentais que são, evidentemente, blindados por conta dessa condição. Portanto, não são intocáveis. Intocáveis, segundo a jurisprudência Suprema, e não só do Supremo, Tribunal Constitucional da Alemanha, assim por diante, é o núcleo essencial desses conteúdos, porque senão nós teremos até um problema lógico. E esse problema lógico é elementar, não precisa nem ser nenhum cientista, né, do direito. Né? Eu sempre disse isso, basta ler a Constituição e basta atentar ao que se acontece, né? Porque se a lei ordinária pode fixar uma prisão de até 30 anos, né, para um direito de liberdade, que é direito individual, cláusula pétrea clássica, né, inequívoca em quase todas as constituições modernas, né, é evidente que uma emenda constitucional também vai poder restringir o direito fundamental se a própria lei ordinária o restringe. Né? Então, se nós admitiríamos uma restrição de direito por lei ordinária, às vezes até por resolução do CNJ, o decreto, né? E não admitiríamos a restrição de direito por emenda constitucional. Né? É simplesmente um absurdo, né? Lógico, inclusive. Então, é claro que também o núcleo essencial, né, é protegido contra poder de reforma constitucional, além de outros critérios que têm que ser utilizados. Então, esse é o quadro geral da resposta, e aí vamos realmente, assim, aos dois pontos específicos. Primeiro, né, meu querido amigo Ricardo, eu não concordo com a ideia da taxatividade do rol de cláusulas pétreas. Né? Eu sei que isso é uma posição importante, que tem muitas boas razões, né, especialmente do ponto de vista democrático, né, de interpretar restritivamente o número de cláusulas pétreas, né, é fortalecer, evidentemente, a possibilidade do povo mudar a sua Constituição, né, portanto, evidentemente, claro, ampliar o rol de cláusulas pétreas é limitar a ação das maiorias que vão se formando ao longo do tempo, né, enfim, e é claro que é limitar também a democracia, né? Aumentar o rol de cláusulas pétreas. Eu estou ciente disso, né, mas eu entendo, e aqui não temos tempo de desenvolver, que nós temos no Brasil, sim, limites materiais implícitos, né, que não podem ser desconsiderados, até porque, né, seria novamente uma contradição e, no mínimo, teriam que ser considerados, né, subentendidos nos limites nas cláusulas pétreas expressamente configurados no artigo 6º da Constituição, dignidade da pessoa humana, por exemplo, né? Não consigo entender de modo diverso do que o professor Paulo Bonavides, né, que foi um dos primeiros a sustentar isso, de que a República, né, não seja um limite material implícito em função da própria decisão do povo, né, direta, em plebiscito, de que essa é a nossa forma de governo, né, e que foi propositalmente excluída do rol das cláusulas pétreas pelo Constituinte originário, porque se previu a realização do plebiscito. Portanto, eu deixaria de fora das cláusulas pétreas a mais democraticamente legitimada decisão sobre o tema, né, e sobre um princípio estruturante. E também não consigo excluir do rol de limites materiais, no caso implícitos, os próprios limites, né, à reforma constitucional. Aquela ideia da dupla revisão, enfim, né? Pelo menos esses, né, seriam limites materiais implícitos, eu diria que teria que se agregar ao nosso catálogo constitucional de limites materiais. Mas, enfim, né, mas é importante dizer isso, porque por isso, né, eu também vou responder a pergunta, né, extremamente bem formulada, né, também, de que seria possível equiparar, né, um direito social, né, de fruição também individual, né, há um direito individual típico, né, liberdade de expressão, liberdade, né, e assim por diante, para efeitos da proteção de cláusulas pétreas. E minha resposta é sim, o Ricardo sabe disso, né? Minha resposta é sim, né, porque, ao fim e ao cabo, todos os direitos são individuais, né, embora, evidentemente, possam ter também uma dimensão
também uma dimensão transindividual. Aliás, todos os direitos têm uma dimensão transindividual. A dimensão objetiva dos direitos fundamentais, sejam quais forem, sempre é transindividual, né? E não só coletiva, é transindividual em sentido amplo, né? A não ser que não se reconheça uma dimensão objetiva dos direitos fundamentais, aí já podemos começar uma discussão, né? Mas eu não entendo que haja como fazer essa secção. É claro que eu também reconheço que a Constituição permite uma leitura diversa, né? Ela não fecha aqui questão, né, quanto à possibilidade, no meu sentido, de uma leitura diferente da que eu defendo e outros defendem. E a gente sabe que vários não defendem, né? Esse ponto é muito mais polêmico, né, do que o reconhecimento em si de limites implícitos à reforma constitucional, né? Então, nós temos o Rodrigo Brandão, temos o Oscar Vilhena, temos Manuel Gonçalves, temos o próprio Daniel Sarmento menos, né, o próprio ministro Barroso, né, que já referiram que nem todos os direitos fundamentais talvez sejam cláusulas pétreas por causa de uma construção ligada à fundamentalidade material, que uns teriam, outros não teriam, assim por diante, né, que seria uma baliza para verificar que realmente os verdadeiros direitos fundamentais, esses seriam cláusulas pétreas, os direitos apenas formalmente constitucionais não seriam cláusulas pétreas, né? Mas isso já é um problema, porque isso também atinge os direitos constitucionais individuais, né? Porque se for se fazer um raciocínio, como essas teorias fazem, de que tem que haver um fundamento direto e indignado da pessoa humana para que se assegure a condição de cláusula pétrea desses direitos, porque aí sim eles seriam materialmente fundamentais, nem o mandado de segurança, nem o mandado de injunção, nem o habeas data, talvez, mas seguramente nem o mandado de segurança, nem o mandado de injunção, né? Nem o 13º, nem o FGTS, né? Nem o terço de férias, nada disso poderia ser considerado cláusula pétrea, né? Porque, de fato, não há como se dizer que aqui nós temos uma violação da dignidade da pessoa humana, né? Por mais que nós se esforcemos para isso, né? Pelo menos em abstrato, né? E muito menos que se trata de uma exigência moral universalizável, né? A previsão desses direitos numa Constituição. Então, eu digo assim, seja qual for o critério, não me parece que seja possível isso. Podemos aderir a esse entendimento, eu não adiro, né? E por isso eu entendo que realmente é possível equiparar, e por isso que eu entendo que todos os direitos fundamentais de todas as dimensões são cláusulas pétreas da Constituição brasileira. É evidente que isso é uma Constituição que engessa mais a Constituição, né? Somos também consistentes com isso, né? A saída, né, é de que não são intocáveis. O intocável é o núcleo essencial, embora isso só possa ser referido em caso concreto, é uma figura meio mítica, né? Definir o que é o núcleo essencial, e por isso só pode ser feito em concreto, e também por isso, né, eu tenho sustentado de que, em primeiro lugar, não vai se verificar se o núcleo essencial do direito está sendo afetado. Princípio, vai-se primeiro fazer o teste de proporcionalidade, ou até mesmo, né, quando se trata de limites a limites de direitos fundamentais, outros requisitos anteriores, né? Porque realmente a gente só chega no núcleo essencial quando realmente outros critérios, né, já não estão, de algum modo, sendo descumpridos para efeito de se verificar uma proibição de retrocesso, né? Veja que o próprio STJ, né, e o STF, mas o STJ muito claramente, né, em decisões do ministro Herman Benjamin, quando fala em proibição de retrocesso ambiental, o ministro Benjamin também busca, de algum modo, concretizar, em matéria de direito ambiental, pelo menos, né, o que é o núcleo essencial com base no próprio texto, né, nas próprias diretrizes constitucionais, referindo-se aqui aos processos ecológicos essenciais, a proibição de extinção de espécies, né, e as áreas de preservação permanente, ou seja, ele busca na Constituição, né, bem ou mal, critérios relativamente densificados, né, para dizer o que é o núcleo essencial em matéria ambiental. Eu diria assim, que nesse particular da proibição de retrocesso ambiental, nós temos, de fato, né, critérios que nunca vão ser absolutamente, né, vão ter que ser testados em concreto, né, mas que nós temos condições de estabelecer critérios relativamente densificados, minimamente previsíveis, né, com vontade, evidentemente, de fazer isso, né, nas decisões que fazem o controle de constitucionalidade também com base no chamado princípio da proibição de retrocesso social. Evidente, eu talvez tenha sido muito rápido,
né, tenha deixado muita coisa de fora, né, mas já deixei claro, não é um princípio que pode se considerar por si só absoluto também, né, é um limite aos limites dos direitos fundamentais, não pode se aplicar de forma isolada, a gente dá uma série de critérios, porque aplicar de forma isolada ele serve ao que muitos usam, né? Aplicar de forma isolada ele passa a ser aquela fórmula mágica, como diz da pessoa humana e outras fórmulas, né, de que se reduziu R$1 o salário, é retrocesso, né? E assim por diante. Tanto que nós já vimos até votos de ministros dizendo que a contribuição dos inativos, né, que ganham hoje R$20 mil, R$25 mil, enfim, ou até mais, né, se uma violação da proibição de retrocesso violaria o mínimo existencial, né? Quando, evidentemente, isso é insustentável, né? Poderia-se até afirmar uma inconstitucionalidade por outras razões, mas jamais de forma consistente por proibição de retrocesso, por afetação do mínimo existencial. Então, a gente percebe também que o uso isolado, desacompanhado de critérios mais sólidos, né, e sempre testado no caso concreto, pode fazer aquilo que o professor Canotilho disse, com isso eu encerro, né, já há mais tempo, de que a proibição de retrocesso pode, se mal usada, né, servir tanto para justificar que os pobres fiquem ainda mais pobres, ou de que privilégios serão conservados até eterno, né? E, claro, aí para isso ela não pode servir, mas é facilmente utilizável para isso quando ela vira um chavão, né? E é utilizada dessa forma isolada, com o princípio autônomo, que tudo resolve, né? Sim, me alonguei, mas como é a primeira resposta, né, fica evidente, é mais difícil a gente responder de forma curta, ainda mais uma pergunta, né, como essa do Ricardo. Depois eu serei mais curto. Obrigado. Muito bem, doutor Igor. Prazer estar aqui contigo. Uma boa tarde. Eu vou fazer algumas referências ao pessoal que está aqui no Facebook. E se tiver alguma pergunta que o doutor depois queira comentar, pode comentar junto com as respostas aí dos demais. Claro. Aqui a Monique Wilborn, a Samantha Duffner, a Madeleine, a Pérola, estão sempre ligados com a gente, estão mandando um oi aqui, uma boa tarde. A Raquel Fabiana Lopes Parrenberg também, já participou aqui das lives conosco, já também está aqui, está dando um oi. O Amilcar Macedo, a Ana Maria Esquerdo, também estão fazendo saudações aqui. E o Amilcar Macedo diz, olha, belo tema, excepcional escolha do palestrante. Parabéns. A Pérola Sampaio. Professor Ingo. Abraço no Amilcar. E nos demais. Professor Ingo, tá top a live, só de botadores feras. Aí o Leandro, o Rafael, também estão dando uma boa tarde aqui para nós. A Raquel Fabiana Lopes Parrenberger. Mais uma tarde de aprendizado. Professor Ingo é show. Vários amigos conhecidos aí. Eles sempre estão acompanhando a live aqui. A Sheila Pitobeira também está dando boa tarde. A Natácia Lins também está sempre com a gente. A Sani Japiaço também está sempre com a gente aqui. A Alessandra Wagner também está dizendo que o debate é complexo e necessário. E o nosso amigo Mário Lúcio Quintão Soares também está dando uma boa tarde aqui. Doutora Cris, já fiz a saudação de quem está nos acompanhando aqui. Nós estamos com bastante audiência aqui como não poderia ser diferente, com uma estrela, né? É contigo a pergunta, doutora Cris. Inicialmente, eu quero agradecer a presença do professor Ingo no nosso ciclo de palestras, aos colegas de live, doutor Ricardo, Paulo e Lucas, e ao Thiago, que nos dá o suporte. Sem esse suporte, nós não existiríamos, seguramente. E, mais do que isso, a nossa plateia é super qualificada, que eu não vou citar, porque o Lucas acabou de fazer. Como eu não poderia deixar de mencionar, o professor Ingo, ele é uma referência muito importante na minha carreira acadêmica. Eu conheci na sala dos professores da PUC, quando ele já era professor, e eu entrei na década de 90. Fiz parte, 5 anos, de um grupo de estudos que se realizava às terças-feiras, na PUC e outro na Júris. Eu aprendi muito, e foi um momento muito rico. Além disso, o professor Ingo fez a apresentação da publicação da minha tese de doutorado pela Livraria do Advogado. Nós publicamos conjuntamente também pela Livraria do Advogado um livro que eu não tenho aqui comigo, mas eu tenho vários, professor Ingo.
livros... É o Código Civil e a Constituição, né? Isso, em 2 edições. E tenho vários livros aqui, ó, que eu vou fazer propaganda, mas não de todos, porque eu não tenho todos na minha casa. Alguns estão no escritório. Então, o que eu quero dizer é que são muitos, e é muito difícil eu fazer uma pergunta em 2 minutos e meio. Mas aqui no livro, numa das publicações da Dignidade da Pessoa Humana, tem 2 frases, uma de seu pai e outra de 1789, que dizem assim: a busca constante por uma autenticidade possível confere dignidade e sentido à nossa vida. E a outra, do Friedrich, que diz: a dignidade da pessoa está em nossas mãos, conservai-a. Talvez o que mais me admire na carreira intelectual do professor Ingo seja a capacidade de costurar a teoria com os fatos da vida, como buscar soluções para os fatos complexos da vida. E ser um guerreiro na busca de soluções. E, ao fazer isso, ele consegue ter um grupo de alunos que se tornam profissionais da área jurídica, que se mantêm unidos a ele, como o Tiago, como a Selma, com a Fernanda, e tantos outros ex-alunos que hoje são professores universitários. Antes do início da live, nós comentávamos sobre o parecer em defesa da Mata Atlântica. Então, eu reverteria a minha pergunta, já que de alguma forma ela foi respondida na pergunta do professor Ricardo, sobre essa nova oportunidade de reconstrução da sua atividade profissional, que migra, então, do magistrado e do magistério para a advocacia. Como avocar essa capacidade de transformação da capacidade intelectual de costurar a teoria de uma experiência da verificação dos tribunais europeus, e não só europeus, vinculados aos da América Latina também, como pensar em manter essa dignidade, de alguma forma, a que o retrocesso não ocorra, não numa forma de princípio, de teoria, mas de efetividade, já que vários dos livros do professor Ingo falam em eficácia dos direitos fundamentais. Então, como manter essa eficácia, como ampliar essa eficácia e como impedir o retrocesso. Dos pontos de vista do seu exercício profissional, de dezembro até hoje, e na visualização da tragédia da pandemia que assola todo o planeta, quais seriam as luzes que poderiam iluminar essa nova constelação de atividade profissional que não cabe apenas aos juristas, porque quando o professor falava sobre direito dos animais, e muitas pessoas riam em relação a isso, hoje nós verificamos que estamos passando por situações horrorosas e pandemias por não respeitar e achar que, de alguma forma, o homem, o ser humano, era o centro do mundo, quando ele nunca foi e nunca vai poder ser. Ele é apenas mais um nessa constelação. Então, a minha pergunta seria bem ampla, de tal sorte que o professor Ingo possa nos ilustrar como parecerista e artesão do direito, da construção, da ampliação, da eficácia dos direitos fundamentais e da dignidade da pessoa humana, não centrada apenas no ser humano, mas no direito de todos os seres vivos, como nós poderíamos, então, expandir, não apenas impedir o retrocesso, mas expandir a nossa visão de mundo. É isso, eu agradeço imensamente, então. Muito bem, a Cris, né? Permite, Cris, né? Também uma querida amiga que a gente reencontra aqui. Agora só os encontros e reencontros são, evidentemente, basicamente virtuais, né?
porque senão nós estamos descumprindo as regras, né? Eventualmente, claro que a gente sai, mas eu faço questão de cumprir as diretrizes, né? Até porque o argumento, se me permite dizer, e com todo respeito a quem pensa em contrário, né, de que não usar máscara na rua é um direito de cada um, não é na medida que eu afeto terceiros, né? No ano que eu coloco em risco terceiros, né? E definitivamente não se trata de uma restrição desproporcional do meu direito de ir e vir. Eu entendo que, de fato, isso é muito mais do que antijurídico, né? Inclusive imoral, né? Mas, de todo modo, dito isso, né, a Cris também lembrou o quanto tempo a gente se conhece. O meu grupo de estudos foi o primeiro, acho que da Regina foi o segundo, ou mais um dos paralelos, né? Na PUC, nosso pós, já há mais de 20 anos. De qualquer sorte, sempre uma satisfação. A Cris também fez uma pergunta, na verdade, algumas colocações, pergunta muito ampla, né? Então, é claro que vou ter que pensar alguma coisa para dizer. Evidentemente que retrocessos sempre existiram e vão existir, independente de como a gente define o termo, né? O direito não pode tudo, né, contra a realidade. O direito, no fundo, como ciência social aplicada, né, e como, digamos assim, instituição, eu chamo também, é uma estrutura regulatória, né, da vida social, econômica, né, e, portanto, como tal, normalmente corre atrás dos fatos, né, embora, é claro, também possa atuar preventivamente. Então, é evidente que contra uma crise econômica avassaladora, né, em face de uma calamidade, é claro que não se pode evitar concretamente que nós tenhamos, né, crise, que tenhamos desencaixe, que tenhamos desemprego, que tenhamos, evidentemente, até mesmo dano ambiental, né, porque viver é, de algum modo, afetar o ambiente, viver produzir, viver evidentemente, causar sempre algum impacto. Então, é claro que também lembraste bem, e aí com carinho, né, essas duas frases que estão no início do meu livro Extraordinária Pessoa Humana, uma, claro, que tem um valor sentimental muito grande, né, e aí já vai uma dica de literatura, né? Existe um psicanalista, não é autoajuda, é um psicanalista, filósofo psicanalista norte-americano, Rollo May, que é importantíssimo, os livros dele são excepcionais, né? E entre os vários livros, tem um que se chama O Homem à Procura de Si Mesmo, é um livro denso, com recurso à filosofia, à literatura, inclusive clássica, né? Além, obviamente, da psiquiatria e psicologia, né? E é nesse livro, quando eu recebi esse livro do meu pai, que ele colocou essa dedicatória, né? E o Rollo May também tem um livro interessantíssimo, né, que se chama Liberdade e Destino. Tá? E nesse livro ele coloca, e eu vou começar com isso, né, de que o destino é aquilo que nós não temos, em princípio, como mudar. Né? Mas a liberdade é a nossa capacidade, possibilidade, né, de como lidarmos com o destino, né, e, portanto, o que fazermos em face e apesar dele. Né? É uma forma de colocar as coisas, né, de abordar o fenômeno. Né? E é evidente que isso se passa com tudo. Né? Também se passa com a eficácia dos direitos fundamentais. E direitos fundamentais, na verdade, são também um projeto, uma construção cultural. O direito é uma construção cultural também. Né? Então, é evidente, assumir ou não assumir a gramática dos direitos fundamentais, né, o que eles sinalizam, também como um projeto. Né, e a nossa Constituição tem um projeto de desenvolvimento humano sustentável. Né, e é evidente que os direitos sociais fazem parte desse projeto, não só da nossa Constituição. Né, e esse é um projeto, o Ricardo já referiu, né, que envolve condições de igualdade, de fruição minimamente igualitária, né, de direitos também que não são apenas direitos sociais. Né? Portanto, envolve, evidentemente, também a proteção do ambiente, envolve hoje a sustentabilidade, é claro, portanto, que a eficácia, né? Trabalhar com eficácia, também trabalhar com um instrumento, né, de realização desse projeto.
E, claro, esse instrumental, né, que o direito nos coloca à disposição, e nós também, às vezes, continuamos criando, né, reconstruindo, né, a ideia do Instituto da Proibição de Retrocesso, como tal chamado, que eu já o apresentei antes, ele pode ser, e tem sido, em alguns casos, um instrumento importante, né, para, eventualmente, coibir medidas que possam colocar em causa, né, justamente essa eficácia, no sentido realmente, eu quero, da efetividade ou eficácia social, como bem chama o José Afonso da Silva, né, referido antes pelo Torelli, né, dos direitos fundamentais. Então, é claro que isso é uma missão. Né? E é claro que os atores jurídicos, os atores do cenário jurídico, todos, né, podem ou não assumir essa missão como sua, no seu exercício profissional. Né? E não digo que nem sempre as pessoas estejam certas ou erradas, porque também existem concepções diferentes, né, e ângulos diferentes de se levar a efeito essa missão. Mas também é uma missão. Né? E missão significa assumi-la, significa, como diz Hesse, né, dizia Hesse, né, temos uma vontade de constituição, uma vontade também de eficácia, né, de levar a sério esse programa, né, da constitucional e, portanto, também de revertê-lo, né, cada um na sua atuação em alguma coisa concreta. E é evidente que isso pode ser uma visão idealista, mas ela também pode ser mais ou menos realizada. Ninguém é ingênuo, né, e nem ingênuo dizer que o direito à moradia na Constituição vai garantir moradia digna aos brasileiros, né, de um dia para o outro e talvez nunca, de forma integral. Né? Mas é evidente que temos isso como norte, né? Temos instrumentos colocados à disposição pela ordem jurídica para que se possa levar essa missão a sério, né? E fazer o possível, o máximo eficácia possível dos direitos fundamentais, como o norte, como princípio norteador, é sim algo factível, né? Se os atores envolvidos levarem isso a sério. Então, falasse da minha volta à advocacia, eu fui advogado 6 anos antes de ser juiz, né? Fui magistrado 28 anos, praticamente, né, em todas as instâncias judiciais, inclusive na eleitoral, né, inclusive do TRE. Trago essa experiência, uma experiência que me foi muito gratificante. Né, eu exerci a magistratura realmente por opção. Né, eu só fiz concurso estadual, né, Ministério Público e magistratura, acabei passando na magistratura, inclusive antes, né, e me senti feliz, sempre exerci a magistratura com todo o gosto, com vocação. Voltei à advocacia porque também acho que levar a carreira acadêmica nesse tempo é uma coisa pesada, e eu acho que, né, vencendo todas as etapas da magistratura, eu entendi que tinha chegado no final da carreira e que era novamente um desafio, né, fazer outra coisa, né, e acho que na advocacia, evidentemente o tipo de advocacia que pretendo exercer é mais combinável com a academia, né, é mais consultivo, mas de qualquer sorte eu sempre entendi que o direito, né, como ciência social aplicada, né, é algo vocacionado para a realização concreta, né, prática. Eu acho que a vivência profissional, né, ela pode ser muito frutificante se combinada, né, com a atividade intelectual acadêmica. Né, e nesse sentido, acho que é uma missão de todos os atores, né, se quiserem, né, a dignidade da pessoa é algo colocado nas nossas mãos, nós que vamos decidir como e se vamos realmente respeitá-la, protegê-la e promovê-la, né? É o que nós podemos fazer. Enfim, eu fui aqui um pouco agora genérico, né? Difícil responder uma pergunta dessas, é mais uma provocação, né? Mas é nessa linha que eu penso que a gente pode atuar. Muito bem, professor Igor. Vou voltar aqui para o Facebook novamente. Eu vi que tem algumas manifestações aqui, inclusive perguntas, tá? Daí, professor Igor, fica a sua liberalidade de respondê-las durante o comentário da próxima pergunta, que no caso sou eu que vou fazer. A Samantha Duffner diz aqui: o melhor conceito de dignidade humana que já li é do Ingo Sarlet. O Marcos Vinícius Madeira aqui também está dizendo que o professor Ingo sabe muito desse tema importante. O Fernando Lemos Pacheco está dizendo que o professor Ingo é o clássico das nossas editoras. Não sei se ele é dono da editora aqui, no caso, mas enfim. Não, nem sócio. A Estela Mares Fagundes está dizendo que está acompanhando o debate aqui desde Cruz Alta, parabenizando aqui a professora Cris pela manifestação. E aqui tem uma pergunta do Paulo Velten, que participa sempre conosco aqui. Caríssimo professor,
Tenho a impressão de que o momento político brasileiro, em muitas coisas, lembra o fim dos anos 20, do século passado e o início do nazismo, guardadas as devidas distinções evidentes. Tens conhecimento de documentos / textos, jurídico / ambientais, que contextualizem o contexto legislativo / ambiental daquela época na Alemanha? Daí ele continua. Observação, refiro-me ao momento político dos anos 20 na Alemanha. A Maria Regina Wingert Abel está dizendo que é muito bom ouvir o Ingo, que é filho da nossa cidade, Novo Hamburgo. E a Pérola, que está dizendo que suprimir direitos fundamentais para alguns grupos é muito bem pensado. Uma verdadeira engenharia de extermínio de governo semelhante ao nazismo e à escravidão. Bom, eu vou fazer aqui a minha pergunta aqui, doutor Ingo. Não se preocupe que ela não é tão complexa como a do doutor Ricardo, nem tão nobre como a da doutora Cris. É bem mais simples. Como professor de Direito do Trabalho, a primeira coisa que eu pensei, doutor Ingo, era falar sobre a ADI 6363, que é aquela da questão da redução dos salários, da redutibilidade. Mas eu fui atrás e já vi que o professor se posicionou de uma maneira muito explícita com relação a ela, dizendo, olha, não poderia ter sido feito, sou contrário, enfim. Os iluministas, né, de vez em quando erram, e nesse caso eu vou passar e vou para outro ponto. Por quê? Porque continuei indo atrás do que o doutor vinha fazendo ultimamente e me deparei, só um detalhe, eu sabia que a CNI, com o Amicus Curiae, licitou na petição deles a favor da redução de salários. Né? Isso aí. Não, faz parte, mas é interessante porque eu tive acesso ao processo e a Confederação Nacional da Indústria, que é o CNI, que por óbvio estava a favor da não intervenção do sindicato, etc. Então, cita o professor Ingo, que é radicalmente contra a decisão que os nossos ministros tiveram. Mas a gente já citou aqui, inclusive, com o professor Calil de Freitas, foi o tema que eu trouxe aqui, e o Calil também fez uma construção parecida com a sua. Mas, enfim, vou para o ponto que eu achei mais interessante. E também não vou lhe tirar muito do tema, de maneira que o doutor vai ser bem tranquilo em responder. Eu estava acompanhando, eu acompanho o Conjuro, algumas dos painelistas lá, e eu estava olhando os seus últimos artigos, inclusive aqui o pessoal que quiser ter um pouco de acesso a um professor Ingo um pouco mais light na literatura, mais opinativo, é bem simples até para começar a conhecer, porque a leitura, eu sempre digo que os direitos fundamentais e as restrições de direitos fundamentais são o tema mais difícil do direito como um todo. Do direito constitucional não se fala. Eu doutor, inclusive o senhor é citado na minha obra, por três livros, escrevi sobre a do retrocesso social, fiz uma construção muito parecida com a do Reis Novaes, que o doutor já fez aqui, quando falasse do doutor Ricardo, e eu acho que esse é um tema que todo aluno de direito que está começando a estudar fica completamente entusiasmado e emocionado, o princípio da socialidade. Lá em Portugal, nós estudando isso, eles dão total suporte para a gente pensar e abrir a mente para esses assuntos. Então, quando o Torelli diz que eu fiz a referência que o professor Ingo era um dos mais citados lá em Portugal, e é verdade, a doutrina portuguesa constitucional toda cita o professor Ingo, toda, sem exceção. Eu não tenho dúvida nenhuma que ele é o brasileiro mais respeitado, vivo hoje, em Portugal, pelo menos na Universidade de Lisboa, onde do Jorge Miranda, do Jorge Reis Novaes, do José Alexandrino. Eu fui lá numa palestra, estava lotada, a palestra do professor Ingo, todos os livros de todos os portugueses citam o professor Ingo. Então, e depois vem o Gilmar Mendes, até para fazer referência que o professor Ingo está em primeiro lugar, e depois eles citam muito o Gilmar Mendes, que também tem uma obra fantástica, vocês sabem disso, junto com... Não é só dele, é o curso dele. Mas, enfim, professor Ingo, voltando ao Conjuro, o doutor escreveu, junto com o Adriano Santana Pedra, um texto que eu achei muito legal e que reflete muitas coisas que a gente já vinha falando aqui, eu e esses três cidadãos diferenciados que a gente tem aqui, junto com outros convidados. A gente tinha já, e eu acho que o professor vai muito bem ali e me faz refletir. Eu queria que exatamente que esse tema fosse um pouco mais abordado aqui. Então, o texto, o nome para quem... Eu vou botar o link depois dos comentários aqui. Democracia e emendismo constitucional em tempos de pandemia. Então, o que acontece? O professor lá cita, junto com o colega dele, pelo que eu vi, os dois já tinham escrito
sobre isso. Isso. E fizeram uma junção ali das duas ideias e ficou muito bom. Isso. Então, me desculpa, doutor Ingo, de estar trocando o tema do retrocesso social. Não, mas está ligado a isso. Muito bacana. Mas está ligado a isso, porque também envolve a possibilidade eventual de emendas que pudessem... Né? Exatamente, perfeito. Então, assim, ele fala, o professor Ingo fala, e é uma coisa que a gente nota que tem um sentimento, uma vontade de mudar a Constituição muito grande, né? A gente já tem mais de 100 emendas, eu acho, um pouco mais de 30 anos. E depois do ministro lá falando que tem que passar a boiada, a gente começou a ficar com medo, professor Ingo. Então, nas lives aqui, a gente sempre traz essa questão da mudança, até porque a própria produção legislativa hoje no Brasil, ela está online, então a pessoa não pode ir lá, não tem audiência pública, e o doutor, inclusive, cita isso. E também a enormidade de decreto, medidas provisórias e todas as alterações que a gente teve no nosso ordenamento jurídico em vista da pandemia fazem com que, enfim, o cenário seja diferente. E daí, num ponto que eu nunca tinha pensado, até porque não chego nem a 5% do professor Ingo, mas ele escreve isso, e agora eu estou pensando, é que o estado de defesa, o estado de sítio, lá no artigo 60, eles dão a limitação do poder de reformar. E na Constituição, no artigo 60. E, efetivamente, o estado de calamidade, porque a gente vive hoje, não tem essas mesmas limitações. E aí que chega o ponto, que é o que eu quero trazer aqui, que eu gostaria que o doutor explanasse, para os nossos ouvintes, para mim, é que, e fala assim, inclusive, no final da resposta do doutor Ricardo, o doutor Ingo já referiu esse termo, limitação constitucional implícita do poder reformador. Então, assim, primeiro, doutor Ingo, qual era a ideia do Constituinte? No momento que se traz o estado de sítio, o estado de defesa, e por que não entrou a calamidade, como é que isso funciona? E também para falar, porque eu acho que é muito interessante essa construção da limitação constitucional implícita, porque é um pouco injusto, né? Porque esse estado de calamidade, assim, uma opinião pessoal, mas é verdadeira, ele está alterando como se fosse um estado de sítio ou de defesa o nosso ordenamento como um todo. E esse exemplo da ADI 6363, que os iluministas lá aprovaram, a redutibilidade de uma coisa expressa, literal, é um exemplo do que está acontecendo, só claro, aí pela via do judiciário. Doutor Ingo, desculpa se me alonguei, tá? Mas era importante fazer essa referência da saudação pessoal do senhor em Portugal. Se não sabia, ficou sabendo agora. E são esses meus comentários. Está contigo a palavra. Muito bem. Lucas, em primeiro lugar, obrigado também, né? Estou sendo aqui meu ego massageado, né? Para o final de semana, isso é porque me convocaram no final de semana, né? E aí que tinha uma colisão de princípios e de valores constitucionais em causa, né? Participar da live e também um pouco o final de semana, né? E familiar. Então, realmente, assim, acho que os amigos estão querendo, né, me massagear bastante o ego para que eu não fique tão penoso, pesado, né? No final de semana, uma live, né? Que, obviamente, é um prazer, como já disse, conviver com os amigos aqui. E, é claro, também faço referência aqui já, vamos aproveitar o contexto, a manifestação, não lembrei agora do nome, porque acabei acompanhando as tuas colocações, sobre o contexto da legislação ambiental nos anos 20 na Alemanha, né? Paulo Welter. Tá, isso, Paulo Welter, tá. Bom, de qualquer sorte, eu vou embutir isso eu vou acabar embutindo isso, né? Porque nós estamos lá vivendo naquela quadra, né? Nos anos 20, ainda não nacional-socialismo, né? Mas sim a Constituição de Weimar já em vigor, né? Mas, evidente, numa época extremamente conturbada, né? Não só na Alemanha, uma época extremamente conturbada, né? Onde realmente a sucessão de crises econômicas, né? Instabilidade política, né? Acabou levando também ao recurso muito frequente, né? Pelos governos alemães, né? Das medidas, digamos assim, chamadas de emergência, né? Não era o estado de sítio, não era o estado de... mas sim medidas de emergência, com praticamente decretos, né? No fundo eram decretos, né, do governo, né, que evidentemente tinham esse caráter de regular situações muito dinâmicas, né, da crise na ocasião, né, e realmente sem o aval prévio do parlamento, embora depois tivesse sido aprovado também pelo parlamento. Mas, independente disso, é um quadro de emissão. É claro, Velto, que na época não tínhamos legislação ambiental realmente forte, porque não havia
o movimento ambientalista, né, e o início de uma formação de uma consciência, de um movimento ambientalista, e também do desenvolvimento do constitucionalismo ambiental, de um direito internacional do ambiente, né, isso realmente começou a se dar muito mais a partir dos anos 60. Né, o que não significa que nós não tenhamos legislação ligada ao ambiente antes, né, Código Florestal, natureza, né, é óbvio que nós tínhamos legislações que envolviam, né, o ambiente antes, né, assim também na Alemanha, já havia um Código Florestal, inclusive na Prússia, né, no final do século XVIII, né, onde inclusive já estava previsto, né, o embrião do princípio da sustentabilidade, né, na época. Claro que isso havia, né, e a primeira lei de proteção dos animais do mundo, né, foi foi elaborada a pedido pessoal do chanceler recém-possado na época, Adolf Hitler, em 1933, né, na Alemanha. A primeira lei, né, que proibiu, inclusive, obrigou a sedação dos animais antes do abate, assim por diante, enfim, quer dizer, com menos exceções que as leis atuais têm. Então, foi a primeira lei realmente de proteção dos animais, né, que existiu no mundo. O que não significa verificar que é até curioso, né, que tenha sido nesse contexto editada essa primeira legislação protetiva dos animais. Né? Veja bem que, na verdade, alguém pode gostar de animais e ser o protagonista, né, evidentemente não só sozinho, mas ser o protagonista principal, né, de uma das maiores catástrofes, né, da humanidade, né, de todos os tempos. Né? De qualquer sorte, só isso para referir que, né, para não deixar de referir, né, a questão colocada. No que o Lucas me coloca, realmente, eu só queria lembrar, ontem eu participei de 2 lives, né, e uma delas do IDISA, do Instituto de Direito de Saúde, né, lá de São Paulo. E ali também um dos colegas, o Fernando White, que é professor da USP de Direito Sanitário, acabou fazendo a lembrança, que bate exatamente com o que o Lucas estava colocando, de que nós já tivemos só do governo federal, mais de 1.500 atos normativos de mais diversa natureza, né, durante a pandemia. E já temos mais de 4.000 processos, lato sensu, né, evidentemente, no Supremo Tribunal Federal, só no período da pandemia. E aí sobre as mais diversas matérias, né, onde realmente a pandemia tem levado a medidas legislativas, executivas, enfim, inclusive, evidentemente, muitas delas fortemente restritivas de direitos. Né? E é claro que isso teria que ser avaliado muitas vezes individualmente. Né? O fato de a gente ser citado de uma forma que a gente não sustenta, isso faz parte. Né? Uma das decisões mais importantes, mas com a qual eu também não concordava, e fiz inclusive um artigo e crítica expressa, né, sobre o direito à moradia em 2006, né, da impenhorabilidade do único imóvel do fiador da locação residencial, né, eu fui citado, e na verdade naquele contexto corretamente, só que a conclusão, né, de que era penhorável, eu entendia que não era correta, né? De qualquer sorte, isso faz parte, né? Enfim, já a gente não é dono, né? A gente não consegue balizar tudo que as pessoas falam. Por isso que o Lucas brincou, né? Eu nem sabia disso, né? Eu não tinha olhado a inicial. Vamos saber. Mas, dito isso, né, nesse contexto que o Lucas colocou, realmente eu já tinha, numa coluna do Conjur, né, e o Adriano, no seu livro, Adriano Pedra, professor da FG, procurador federal, professor da Faculdade de Direito Vitória, do Espírito Santo, ele tem um livro que chama Constituição Viva, onde ele trabalha muito com mutação constitucional, reforma constitucional. E lá ele também já tinha apontado isso. Nós não temos absoluta convergência, tá? Mas nós temos substancial convergência na ideia de que se poderia sustentar, eu sei que há argumentos fortes no sentido contrário, né? Poderia se sustentar a ideia de limites circunstanciais implícitos, né, à reforma constitucional, que é exatamente o que referiste, né, porque nós estamos vivendo uma situação que, a fim e ao cabo, né, corresponde muito mais a um estado de exceção, não formalmente constitucional, mas materialmente constitucional, né, por exemplo, a intervenção federal. Não vamos nem falar em estado de sítio, estado de defesa, né, vamos falar em intervenção federal. Uma intervenção federal pontual, como, por exemplo, no Rio de Janeiro, né,
Já pela nossa Constituição, bloqueia a possibilidade de se aprovar ou deliberar, inclusive, de forma que possa ser promulgada na pendência dessas circunstâncias, portanto, uma emenda constitucional. Né? Ou seja, se no muito menos, né, não se pode emendar a Constituição, né, é realmente muito questionável, pelo menos possível no meu sentido, né, é pelo menos razoável no meu sentido, um argumento de que num estado de calamidade, com essa dimensão que nós estamos vivenciando, né, com essa pleiade de medidas, né, de conflitos que estão se criando, né, com esse elenco de intervenções de direitos fundamentais que até vão além daqueles permitidos expressamente, né, pela Constituição do Estado de Defesa, portanto, e também do Estado de Intervenção Federal, né, é possível falar em limites materiais, circunstanciais, né, implícito à reforma constitucional, nesse caso. É evidente que a discussão sobre se isso poderia ser assim controlado pelo Supremo Tribunal Federal, né, se ele reconhecer essa tese, sim. Né? Até que nós sabemos que o nosso Supremo Tribunal Federal, que eu não gosto de generalizar, eu acho que tudo que é generalizado é ruim, né? Tem decisões excelentes. Vamos só olhar aqui para a pandemia. Vamos assim podemos não concordar com a decisão nessa da legislação trabalhista, mas basta ver as decisões de proteção de dados, acesso à informação, liberdade de expressão, né, mesmo saúde, federalismo, que nós temos também dizer que o Supremo tem decisões, né, que bom senso, né, pudesse aplaudir, né, inclusive fortemente, né, em relação até às vezes tribunais comparados, né? Quer dizer, nenhuma instituição é livre de pecados, nenhuma instituição e seus componentes é livre de crítica, e nem deve ser uma democracia, né? Mas também não se pode generalizar e demonizar nem a política, nem o Supremo, nem, evidentemente, nenhuma instituição por si só. Mas eu digo assim, eu sustento essa ideia, né, e entendo que, portanto, a única forma, né, a única possibilidade de se admitir uma reforma constitucional na pendência de um limite circunstancial implícito, claro, absolutamente comprovado, né, na situação atual, né, pelas circunstâncias, seria uma emenda que visasse, né, tivesse como objetivo a superação desse quadro de exceção, né? Portanto, a salvaguarda da democracia, a salvaguarda da própria ordem constitucional, né? E vejam que a emenda do orçamento, né, poderia ser dizer, olha, na pendência daquilo que eu entendo pode ser considerado um limite circunstancial implícito, né, não poderia ser aprovada nenhuma emenda constitucional. Eu tive cuidado de dizer, não, uma emenda com uma do orçamento, né, que justamente veio para tentar resolver o problema, podemos discutir se ela resolveu bem ou mal, aí você pode fazer o controle, né? Ela, evidentemente, tem que ser permitida, mas ela tem a finalidade justamente de ajudar a saída, né, do dilema, né, desse estado de coisas, né, excepcional. Então, de qualquer sorte, é claro que isso é uma construção aberta à discussão, né, e se trata muito mais, no meu sentido, de uma autocontenção, né, do Congresso em promover emendas constitucionais numa situação como essa, né, do que propriamente, né, um vínculo constitucional forte e explícito, que realmente, né, como disse, é uma construção. Né. Repito, é polêmico, né, mas eu já vejo muitas pessoas concordando com isso, né. Alguns falando apenas de autorrestrição do Congresso, outros admitindo que realmente poderia se sustentar essa figura, né, pela equivalência substancial, né, do que realmente se passa, né, em termos de ameaça à ordem constitucional e aos direitos fundamentais. De todo modo, né, é bom a gente também polemizar, né, e discutir essas questões. Obrigado pela oportunidade, né, que me deste aqui. Perfeito, professor Ingo. Vou voltar aqui ao nosso Facebook. Vamos ver onde é que eu parei. O Miguel Dalauba está dizendo que os neo-iluministas às vezes erram. Ótimo debate, de Caxias do Sul. O Inácio Fritzen também está dando parabéns aqui. A Pérola está dizendo, grande doutor Lucas, ótimo dessa live. Bom, pelo menos ganhei um... Não é só o doutor Ingo, viu? Não, todo mundo merece elogios aí.
O Gabriel Souza, deputado Gabriel Souza aqui, meu amigo pessoal aqui de Tramandaí, minha terra. Abraço ao doutor Ingo. Li no meu mestrado seu texto sobre o mínimo existencial. Grande intelectual brasileiro. Abraços. Ó, o político também nos acompanhando. Podemos dar um toque para eles. E o Deco Nascimento está dizendo aqui, excelente acompanhar esses diálogos. Doutor Paulo Torelli, contigo, a pergunta do dia é tua. Vamos lá, o tempo já está bastante avançado, então eu serei bem direto, Ingo. Na realidade, eu vou invocar uma frase de Thomas Hobbes, no Leviatã, lá no capítulo 13. Na guerra, a força e a fraude são duas virtudes cardeais. A frase que vem na sequência é: a justiça e a injustiça não fazem parte das faculdades do corpo ou do espírito. Se assim fosse, poderiam existir num homem que estivesse sozinho no mundo, do mesmo modo que seus sentidos e paixões. São qualidades que pertencem aos homens em sociedade, não na solidão. Ou seja, volto à frase inicial de Hobbes. Na guerra, a força e a fraude são duas virtudes cardeais. A pergunta é sobre o papel da jurisdição constitucional, para encerrar essa nossa live. Não poderia ser diferente, as perguntas anteriores elas já enfrentaram esse tema, com a qualidade que não podia ser diferente, daí o fato de não ser um elogio gratuito, o rigor, a cautela, a preocupação analítica com o texto, a posição clara com relação ao absurdo de uma medida provisória derrogar uma cláusula pétrea constitucional da irredutibilidade de salário sem uma negociação com o sindicato, texto claro na Constituição, inequívoco, por isso tivesse uma posição inequívoca. Agora, por que eu faço a pergunta sobre o controle de constitucionalidade? O Brasil, pela primeira vez na sua história, em 88, passou a ter uma Constituição com um compromisso social. E nós estamos falando de vedação do retrocesso social. E aí? A Constituição não foi exclusiva, mas ela se autolegitimou, como o professor Paulo Bonavides corretamente disse, pela ampla participação social. Editando um dos textos mais avançados em termos de proteção, e na sua obra o senhor coloca isso, uma característica da América Latina, com uma proteção social hiperdimensionada. Mas em Portugal, quando o primeiro-ministro Passos Coelho, acho que em 2013, obedecendo uma determinação da Troika da União Europeia de restrição orçamentária, fez cortes no orçamento social, o Tribunal Constitucional imediatamente declarou que era inconstitucional. Então, a minha pergunta, professor Ingo, e aqui eu sei que quando se aposentou no Tribunal de Justiça, atuava em Câmara Criminal, então eu busco inspiração no direito penal. Não é um ato comissivo por omissão, um Tribunal Constitucional não prestar jurisdição em situações de flagrante retrocesso? E eu digo porque hoje nós temos no Supremo Tribunal Federal, no último levantamento que eu fiz, 6 ações diretas de inconstitucionalidade contra a emenda constitucional número 95, justamente aquela que determinou o congelamento das despesas com orçamento social. Estou falando de saúde, educação, habitação. São ADIs que são desde a Associação dos Magistrados Brasileiros, a AMB, todos os partidos praticamente, atacando um aspecto ou outro, claro, principalmente partidos de centro-esquerda, mas a própria Confederação Nacional dos Trabalhadores de Educação, várias confederações. E aí? São 20 anos que vai ficar o congelado orçamento, mas não é a primeira vez. Não dá para se esquecer que o Supremo, e não a atual composição, é uma composição antiga, jamais julgou o confisco da poupança do ex-presidente Collor. Sim. Aguardou a prejudicialidade. Então, essa que é a pergunta que eu lhe faço, porque é óbvio, o Estatuto do Poder não foi alterado na Constituinte. O Congresso botou lá no artigo 49, inciso 15, que só ele autoriza, a competência exclusiva, autorizar plebiscito e referendo. Enquanto que nos países da Europa, qualquer mudança mais drástica, como agora, reforma da Previdência com dados secretos. O ministro disse, os dados são secretos. Então, na ocasião eu disse, basta uma só pessoa ter que trabalhar além do tempo que hoje, normalmente, ela deveria trabalhar,
com a manutenção de privilégios com dados secretos, essa medida é inconstitucional. Essa intervenção é inconstitucional. Então, eu coloco isso, professor Ingo, porque nós sabemos que na Europa, na Alemanha, são 11 anos que o juiz da Corte Constitucional tem. E lá é a Corte Constitucional. Ou seja, é um órgão apartado do Poder Judiciário. Assim como na quase totalidade dos países da Europa. Ou seja, não é um órgão de cúpula do Poder Judiciário. Na Itália são 9 anos o mandato. Enfim, os países europeus têm mandato, e aqui é vitalício, e de medo de que a presidenta Dilma fosse nomear alguns ministros, inventaram a PEC do pijama, botaram mais 5 anos. Então, a pergunta é essa, não é um ato comissivo por omissão, quando tem pessoas que estão desassistidas socialmente por conta dessas medidas. E aí eu não vou entrar no mérito, porque eu sei que a grande contribuição para o direito constitucional brasileiro é justamente o direito constitucional material, os aspectos processuais, inclusive nossa obra, tenho compartilhado com outros professores. Mas eu lhe pergunto, o país pode sobreviver com uma Corte Constitucional que não decide? Eu não vou nem referir às ações declaratórias de constitucionalidade 44 e 45 com relação ao tema da prisão em segundo grau, que era o controle em abstrato e que, na realidade, a agenda política nacional orientou a presidência do STF. Mas vamos falar justamente da vedação do retrocesso social. Esta pergunta que eu tenho, até poderia ilustrar, não sei como é que eu estou de tempo aí, Lucas, mas 1 minuto só para concluir. Com o artigo 20 da Constituição da Alemanha. E já que foi feito corretamente, eu concordo com os limites implícitos e o limite da República, como o professor Paulo Bonavides coloca bem claramente, os constituintes na Alemanha, lá no artigo 20, além de caracterizar a Alemanha como Estado social, eles foram literais ao dizer que o poder legislativo está vinculado à ordem constitucional, ou seja, o legislador tem que observar a Constituição. E os poderes executivo e judiciário obedecem à lei e ao direito, ou seja, o juiz tem que obedecer à lei e ao direito. Foram uma obviedade, mas o mais importante vem na sequência. Não havendo outra alternativa, todos os alemães têm o direito de resistir contra quem tentar subverter essa ordem. E eu lembro que Constantino Mortati, na Constituinte da Itália, votou contra o direito de resistência. E notem bem, o direito de resistência não tem nada a ver com revolução, com socialismo, não, é contratualismo, é um direito natural. Está em Locke, Rousseau, Kant, é isso, o direito de resistência é um direito natural. É um direito natural. O que está dito na Constituição da Alemanha no número 4 do artigo 20? Bom, os alemães têm direito de resistir contra isso. E aí pode uma Corte Constitucional reescrever o texto? E aí eu vou dizer, o problema maior que aí o enfoque da minha pergunta, com decisões que às vezes furam a fila, como essa. Foi uma decisão para dizer que uma medida provisória era constitucional. Agora, 6 ações diretas de constitucionalidade, e talvez sejam mais, o último levantamento, contra a emenda constitucional 95. Quando é que serão julgadas? Essa que é a pergunta. Então, eu coloco essa indagação e fico por aqui, porque é justamente um tema que eu acho que a sociedade brasileira tem que se atentar. Eu não vou falar do impeachment e de outras questões, as intervenções na vida política, do presidente do Supremo querendo inovar hoje, com uma nova inelegibilidade de medo do Sérgio Moro, quando um ministro da Corte Constitucional não deveria estar envolvido na vulgaridade da política. Eu não vou falar disso. Agora, o direito assegurado pela emenda 45 está lá no artigo 5º. É ou não é uma cláusula pétrea? A prestação judicional em tempo razoável. Professor Ingo, com a palavra. Muito bem, querido Paulo Torelli, mais muitas provocações ao mesmo tempo, mas eu vou ficar naquilo que me parece que é o foco realmente nevrálgico, é o ponto nevrálgico das tuas colocações, até porque realmente eu mesmo pedi que fosse 6h30, até porque é sábado também tem a questão familiar, então, mas não é para me passar em alguns minutos, porque eu também gostaria de responder minimamente com a minha posição a respeito, né? Vamos ficar na questão de se pode uma corte constitucional ou um Supremo Tribunal que também exerce funções de corte constitucional, no dia de corte constitucional, mas de guardião da Constituição, né? Pode não julgar, né? Ou pode simplesmente levar o tempo que bem entender para julgar.
né? São duas coisas, não julgar ou levar o tempo, né, que bem entender. Nós sabemos que já houve decisão envolvendo questões pré-constitucionais, né, pendentes diante da Constituição, e não julgadas em 90 relativas a 87, né, falando de muito mais tempo, 30 anos ou mais. Né? E é claro que isso é uma patologia. Né? Independente, eu não gostaria de entrar no mérito da decisão em si, porque qualquer corte é plural. Né? Exigir que haja uniformidade, porque eu entendo que tem que julgar assim ou assim assado, eu não gosto de referir. Porque qualquer corte é plural, é importante que seja plural, né? E não seja simplesmente uma voz uníssona, que eu acho interessante, porque também, né, fomos entender, sempre vai haver um conjunto da população que vai achar o contrário. Eu acho que isso é um pouco mais delicado para discutir aqui. Né? Mas, do ponto de vista objetivo, né, da razoável duração do processo, nós também sabemos que razoabilidade e proporcionalidade tem que ser feita em caso concreto. Nós sabemos que tem decisões do Tribunal Europeu de Direitos Humanos, entendendo que 2 anos, 3 anos, né, até 5 anos, eventualmente, do tipo de processo não violaria esse direito. Né? E nós temos uma decisão do Tribunal Europeu de Direitos Humanos, entendendo que uma raríssima decisão do Tribunal Constitucional da Alemanha, que levou mais de 5 anos, mas é raro isso, muito raro, né? Realmente é raro, teria, passando 5 anos na instância do Tribunal Constitucional, violado esse direito. A Corte Europeia levou mais tempo do que o Tribunal Constitucional para decidir. A Corte que decidiu que havia uma violação desse direito levou mais tempo que a que foi considerada um violação. Mas isso a gente sabe que é uma patologia, e nós sabemos que uma Corte Constitucional, pelo menos as que a gente conhece como tem atuado, não se dá o direito de simplesmente não decidir nunca, né, e de passar certos limites. Mas a gente também sabe que é uma autovinculação. É uma autovinculação a esse direito. Uma Corte Constitucional que tem a última palavra, uma interpretação constitucional, ela se autovincula. Ela se autovincula. E o único instrumento realmente para, digamos assim, para impor uma vinculação de uma Corte Constitucional ou de um Supremo Tribunal, seja como o nosso, seja como o americano, a esse direito, a esse dever, na verdade, constitucional, né, vinculativo da prestação jurisdicional e mesmo processo administrativo, né, em tempo razoável, né, pode ser imposta num sistema como o europeu multinível, onde há um tribunal, né, que decide de forma vinculativa e onde há uma tradição dos países, pelo menos majoritariamente, de seguir essas decisões ou pelo menos cumprir, né, a sanção imposta, né, nesse caso. Mas normalmente é uma autovinculação. Tá? Mas eu entendo que realmente, né, não julgar por um tempo pode até ser positivo. Durante algum tempo é possível, né, sustentar que deixar a jurisprudência evoluir, deixar o debate político acadêmico evoluir, né, pode ser importante para uma decisão mais maturada, inclusive mais adequada. Mas isso, evidentemente, pode ser 1, 2, 3, 4, 5 anos. Acho que em alguma circunstância pode justificar, né, o não decidir por algum tempo. Né? Mas me parece injustificável, né, que não se decida nunca, ou que se passe 10, 15, 20 anos sem decidir, ainda mais questões tão centrais. Menos que se possa gostar da decisão, acompanhá-la, a decisão, né, a ocorrência da decisão, ela é fundamental, apenas também de uma quebra de uma institucionalidade, né, democrática. Né, eu não tenho dúvida disso. Né, não tenho dúvida disso. Né. Também pedidos de vista não pode ser perder de vista. Né. Nós sabemos também que não é necessária nenhuma reforma constitucional, nem de regimento, para que se possa levar isso a sério. Né. O regimento é claro que não pode se perder de vista. Né. Uma questão de cumprir regimento, mas novamente aqui temos uma questão de postura, né, de autovinculação clara, né, aos princípios que a própria Constituição coloca e muitas vezes o próprio regimento da Corte coloca. Né. Não precisa nem para a Constituição, né, basta olhar para o próprio regimento interno. Mas, novamente, repito, né, é aqui que também, muitas vezes, que uma Corte que também tem muitas virtudes, como disse, também tem virtudes, também tem decisões muito importantes, né, às vezes se perde no caminho e pode se deslegitimar, pelo menos em circunstâncias como essas. Né, porque o guardião da Constituição é o primeiro, né, que tem o dever de levar a sério, né, essa sua função
institucional. Eu faria apenas uma correção agora, né, sobre a decisão do Tribunal Constitucional de Portugal, assim chamada jurisprudência da crise, né? Eu devo lembrar que foi uma sequência de decisões, né? E a primeira decisão não declarou a inconstitucionalidade. Ali se entendeu que, temporariamente, né, ainda havia proporcionalidade, e depois, na segunda e terceira decisão, é que se reconheceu inconstitucionalidade de algumas mudanças. Né? Desculpa interromper, mas qual é o tempo da primeira para a última? Sim, claro. As decisões foram questão de um ano já, né? Não passou nenhum ano. Me perdoe, porque eu tive que fazer uma pergunta sintética. Eles prestaram jurisdição. Claro. Evidente, prestaram jurisdição e decidiram, né? Decidiram realmente questão... E com a devida autocontenção. Eles não saíram dando taquarada, como diz o Lucas. Eles foram sopesando mas declararam inconstitucional. Claro. E foi também disputado, foi por maioria, né? Gerou um grande debate político, acadêmico, né? Inclusive foram publicados livros coletivos com os diversos debates, né, sobre isso. Inclusive, um defensor das decisões da inconstitucionalidade foi o Jorge Reis Novaes, também publicou um livro sobre isso, né? Um outro livro dividiu as posições. Então, foi um amplo debate político, acadêmico, público, né? Mas a Corte decidiu sequencialmente, sim, inclusive de forma relativamente rápida, né? Levando em conta a importância do problema nacional do problema, né? A Corte, inclusive, reagiu de forma rápida. Agora, também temos que dizer que, embora essas patologias evidentes, que eu reconheço são patologias, né? Que nós temos também no andar das carruagens, muitas vezes na nossa Corte Constitucional, também deve-se dizer que na pandemia, agora o Supremo Tribunal tem reagido em grande parte dos casos, inclusive na defesa de liberdades públicas, também com muita rapidez, né? Agora, não é possível, né, que, apesar disso, uma corte, né, não se autovincule, né, minimamente ao seu dever de prestar jurisdição, né, e sem um dever de julgar daquela forma, mas, evidente, ao dever de prestar jurisdição, estou de pleno acordo, né? Isso deslegitima a função e a figura, realmente, nesse ponto, ela pode deslegitimar a própria institucionalidade de uma corte constitucional, o que cumpre essa função. Com relação ao poder constituinte, se me permite um comentário, né? Gostei da lembrança do nosso querido professor Paulo Bonavides, né? da autolegitimação no processo constituinte, concordo com isso. Eu diria mais, o fato, não existe uma exigência histórica de que se trate uma constituinte exclusiva, isso não existe, né? Sequer existe isso. Eu devo lembrar que a Constituição Americana, os framers da Constituição Americana, reunidos em Filadélfia, em 1787, não tinham mandato constituinte. Eles não foram a Filadélfia para votar uma Constituição. Eles foram para Filadélfia para discutir a mudança dos artigos da Confederação. O que estava em causa era alterar o Estatuto Constitucional, né, da União dos Estados, dos países, das ex-colônias, né, para melhor enfrentar, né, o poder central da Inglaterra. E lá, então, é que se arvoraram por maioria, né, a serem constituintes. Portanto, foi um autoempoderamento constituinte. Me permita, e sequer fizeram uma declaração de direitos. Exatamente. Porque isso realmente foi... Só se preocuparam com o poder e a propriedade. Estou citando Thomas Jefferson, que cobrou isso de George Washington. Claro. Ele não participou porque ele era embaixador na França. Vocês só se preocuparam com a propriedade e com o poder. Sequer fizeram uma declaração de direitos. Para poder passar no plebiscito, assumiram o compromisso das 10 primeiras emendas para convencer o povo de aprovar, porque tinha uma cláusula de submeter o povo. Isso. O que aconteceu depois de... A história não é unilinear, com certeza. O que aconteceu depois. Veja bem, a Constituição mais respeitada do mundo, a mais duradoura do mundo, Constituição escrita, né, teve na sua origem sequer uma constituinte não exclusiva. Teve um grupo de pessoas que se autoempoderaram, claro que de forma majoritária, para elaborar uma Constituição.
A lei fundamental da Alemanha, que ninguém pode questionar, que é um modelo de institucionalidade democrática do Estado de Direito, ninguém pode questionar isso, isso é inquestionável, né? Sabendo disso, ela foi elaborada por um grupo de políticos realmente perseguidos, naturalmente, e absoluta afinados com o regime anterior nacional-socialista, né? Reunidos numa ilha da Baviera, num palácio inconcluso do rei Luís II, né? Para, em algumas semanas, elaborar o texto da lei fundamental. Claro que é um primor de texto, uma Constituição liberal com com o Estado social, não tem dúvida disso, né? E levada a sério, mas, de qualquer sorte, né? Tendo que ser aprovada pelas forças de ocupação. Foram eleitos, esse grupo foi eleito pelo parlamento provisório, na época, né, instituído de representantes, para ele redigir o texto, teve que, normalmente, ser submetido às forças, digamos assim, os responsáveis, digamos assim, os dirigentes das forças de ocupação na Alemanha Ocidental, ainda ocupada, né, e depois foi aprovado pelo Conselho Parlamentar antes de entrar em vigor. Ou seja, duas das constituições modelares, né, atualmente, né, não tiveram sequer uma constituinte no sentido próprio do termo, né? Então, como se pode discutir também o poder constituinte, né, e o seu modo de exercício, né, é algo, né, que é um outro capítulo, né, não para ser resolvido hoje, né, Paulo Torelli, mas foi muito bem referido por ti. Então, me permita aí uma última parte. O papel da Corte Constitucional Alemã e da Suprema Corte Americana nesta longevidade é inequívoco em termos de coerência, constância e rigor analítico nas suas decisões. Claro. Isso tem uma função. Então, a história realmente não é unilinear. Nós estamos num país que ainda hoje um amigo referia, que 4/5 da sua história foram sob escravidão. Apenas o século XX é que viu a abolição da escravidão. 300 anos sob colônia e 1 sob império. E isso até hoje não foi resolvido. A Constituição de 88 foi a primeira que enfrentou o problema social. Por isso, a urgência de que a Corte Constitucional enfrente esse debate. Claro, com certeza. Gente, sim, eu da minha parte, né, eu finalizo, né, finalizo, né, agradecendo mais uma vez os queridos amigos, foi, do ponto de vista pessoal, intelectual, né, muito estimulante, as perguntas, as provocações, as colocações também dos colegas e amigos, todos, né, Ricardo, Lucas, Cristina, Paulo, né, e também, no início não tinha agradecido, agora agradeço, né, também publicamente ao Tiago, né, como disse a Cristina, realmente uma live não se realiza, um webinar também não se realiza sem gente competente, né, e disponível para fazer isso tecnicamente funcionar. Então, grato a todos, né, um ótimo final de sábado e domingo para vocês todos, e também para os que estão nos acompanhando aqui, dos quais também muitos queridos amigos e colegas. Perfeito. Pessoal, como a gente combinou com o Dr. Ingo também, tem o interesse em fazer a live ser um pouco mais rápida. A gente está encerrando por hoje. Quero agradecer aqui ao professor Ingo, agradecer a doutora Cristina, ao doutor Paulo, ao doutor Ricardo, ao nosso amigo Tiago, que está nos acompanhando aqui. Agradecer a vocês aqui, que sempre nos acompanham. Professor Ingo, muito obrigado, viu? Até mais. Eu que agradeço, gente. Eu que agradeço. Tchau. Muito obrigado pelo carinho e pela atenção aí. Um abração. Obrigado. Eu que agradeço, gente. Tchau, abração. Tchau. Abração para você. Tchau, Ricardo, também. Obrigado.